Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do TT, que a live de hoje é super especial, né? Um tira dúvidas, tanto sobre a imersão que foi essa semana, ainda tô aqui, ó, gerindo as emoções dessa semana, porque a gente falou sobre tantas coisas, né? Foi bastante intensa, foi literalmente um mergulho na amamentação. E eu vim aqui também para tirar as dúvidas relacionadas ao fono do TT, que é o meu curso. Se você, né, tem interesse em se aprimorar sobre a amamentação e aprofundar os seus conhecimentos e você é fono, você é minha convidada para essa live de hoje e para entender também todas as questões aí relacionadas ao fono do TT. E a imersão. Então hoje eu também vou discorrer sobre o que a gente falou lá. Vamos fazer um resumão, né? Se você tiver pergunta, você já pode ir mandando aí na caixinha, né? Do lado aí tem um balãozinho com a interrogação, você coloca a sua pergunta, e aí à medida que eu for falando aqui, se tiver pergunta eu vou respondendo. Eu fiz uma caixinha aqui no Instagram, já tem umas perguntas separadas para responder, tá bom? E aí a gente vai conversando. E aí primeiro eu quero dizer que para mim foi um prazer fazer essa imersão, né? Realmente compartilhar tantas questões relacionadas à amamentação faz o meu coração assim cantar, né? De felicidade, porque é um assunto que realmente move o meu coração, mexe comigo, eu gosto de falar sobre isso. E, além disso, a gente pode também, né, promover a amamentação, né, proteger o aleitamento materno com isso. Então, é muito legal quando a gente tem realmente fonoaudiólogas que estão interessadas em ouvir sobre a amamentação, interessadas em atuar nessa área, porque quanto mais a gente fala, mais a gente potencializa esse trabalho, né? E eu quero começar, então, né, essa live de hoje falando um pouco sobre o que a gente discorreu, né, durante essa imersão. Se você participou da imersão e você não pôde, de repente, participar de todas as aulas, hoje eu vou fazer aqui um apanhado da maioria das coisas que a gente falou, tá bom? Então fica aqui comigo que a gente vai falar sobre isso. Ó, na aula 1 dessa imersão, que foi lá na terça-feira, a gente começou falando sobre a oportunidade de atuação com a amamentação para os fonoaudiólogos, né? Que existe uma demanda muito grande de mães e bebês que muitas vezes sofrem com dificuldade de amamentação e muito poucos profissionais preparados para isso, né? Inclusive, faltam profissionais de fonoaudiologia preparados para trabalhar com a amamentação, né? Tem um campo aí vasto, mas são muito poucos profissionais. E o que acontece? Falta também conteúdo direcionado, porque se tem poucos profissionais que trabalham com isso, não produz-se muito conteúdo para fonoaudiólogo, não é verdade? Então essa, né, foi uma das minhas maiores dificuldades quando eu comecei a atuar com a amamentação. Eu não encontrava um conteúdo direcionado que pudesse falar para mim e sobre isso a gente discorreu na terça-feira, né? Que ainda existe uma crença que é limitante de que a amamentação é algo instintivo, de que amamentar não precisa de técnica, e por isso muitos profissionais acabam ainda não se debruçando sobre o tema. Por quê? Não é só a cultura popular, né? As pessoas, elas ainda acham que amamentar é natural, é só colocar o bebê no peito, que algumas mulheres vão ter mais facilidades do que outras, algumas duplas vão ter mais facilidade do que outras, ponto. Né? Ninguém pensa que existe técnica, né? Muito estudo por trás disso e que o caminho pode ser muito mais fácil, né? Que a amamentação não precisa ser dolorosa para essas duplas. E a gente falou sobre isso, né? Mas a gente só percebe a importância desse estudo quando a gente vai para o campo de batalha, né? Quando a gente vai praticar, quando a gente vai colocar o nosso conhecimento ali em xeque, né? Quando chegam bebês pra gente, a gente precisa atender. E agora eu faço o quê para ajudar essa mulher a amamentar? Né? E às vezes o conhecimento da faculdade é muito raso. Às vezes a gente sai da faculdade e nem teve a oportunidade realmente de atender uma mãe, um bebê, mas até gosta de atuar com essa área, ou então ainda tem até vontade e curiosidade, né, de conhecer como é esse trabalho. Eu nunca tinha atendido bebês na faculdade, mas eu tive a oportunidade, né, durante um estágio, que era o meu último estágio, um dos meus últimos, acho que era o último semestre, né, que tinha estágio, e eu pude atender na pediatria do hospital, nem era estágio de maternidade, era um estágio de fono hospitalar, mas eu atendi um bebê e aquilo ali pra mim foi maravilhoso, né? Eu já estava estudando para residência, então pra mim, assim, abriu os meus olhos para o quanto que eu gostava daquilo, porque eu já gostava muito de criança, já gostava muito de bebê, mas não sabia da potencialidade desse trabalho na prática, né? E com o tempo, né, eu fui mergulhando mais sobre esse assunto.
tá? E aí a gente falou sobre alguns aspectos, né, que são aspectos fundamentais para se tornar um fono do TT. Então eu discorri sobre várias coisas na terça-feira. Quero lembrar para vocês que as aulas da imersão, elas ainda estão disponíveis, elas vão ficar disponíveis até domingo. Então se você ainda não assistiu a aula da imersão e quer se aprofundar sobre isso, né, quer ver lá tudo que a gente falou, você pode assistir, né? Mas eu vou aqui fazer um apanhado. Então, nós falamos que amamentar não é instintivo, nós falamos que não é todo profissional que está preparado, inclusive existe um estudo que fala sobre isso, né? Que não é todo profissional que está preparado e que muitos profissionais que já atuam com essa área de amamentação, a maioria deles desconhece sobre o manejo de amamentação, né? Desconhece realmente que existe um manejo adequado, né? A maioria demonstra um conhecimento inadequado sobre a amamentação e é importante a gente lembrar disso, é importante a gente falar sobre isso. Também falamos da influência, né, da cultura social, né, das mulheres que são muito influenciadas por aquilo que elas vivem, né? Falamos sobre que as mulheres são muito influenciadas também pela cultura das suas mães, das suas avós, então tudo que elas ouviram, elas acabam reproduzindo na sua maternidade, né? Existem estudos que já comprovam isso pra gente na prática. E aí a gente falou também um pouco sobre a cultura do desmame, né? Que tá tão enraizada na sociedade que às vezes está enraizada também no fazer profissional. Então, as mulheres que no chá de bebês acabam recebendo mamadeiras, né? Nos seus kits. E eu falei também sobre a importância da mamadeira, muitas vezes, né? A gente fala sobre a mamadeira, os bicos artificiais, do ponto de vista de interferência na amamentação, mas quando a gente vai pensar em disfagia PED, quando a gente vai pensar em outros manejos e também sobre a decisão dessas famílias, a gente sabe que a mamadeira e todas essas coisas vai ter o seu lugar, né? E aí a gente falou sobre cada vez mais, né? Essas famílias são expostas a todas essas coisas, fórmulas, bicos e desmamam, né? As crianças acabam desmamando muito cedo e sendo expostas muito cedo ao quê? Aos erros alimentares, né? Aos farináceos, aos leites que nem são para a sua idade, nem são as fórmulas, né? Que é pensado mesmo para as crianças, para ser um substituto do leite materno. E aí a gente falou sobre a concorrência na área, né, que é muito baixa, porque se existem poucos profissionais qualificados para trabalhar, existe uma oportunidade enorme de você tomar posse desse conhecimento e começar a atuar nessa área. Então, existe assim uma oportunidade ampla, já que realmente as pessoas ainda, esse conhecimento aqui no Brasil ainda é muito fraco, né, digamos assim. As pessoas, elas vão buscar fora, a gente ainda não tem uma formação, assim, tão sólida aqui no Brasil, né, que preparam, assim, consultores de amamentação e que reconhecem. A consultoria em amamentação, por exemplo, aqui no Brasil não é reconhecida enquanto ocupação, tá? E não que não existam consultores que são ótimos consultores, mas isso ainda tem um longo caminho a ser, né, a gente tem um longo caminho a trilhar e para a fonoaudiologia, isso também é uma oportunidade, porque a gente estuda, né, sobre desenvolvimento oromotor das crianças, função oromotora, né? Então, o que é isso, né? É sucção, né? É realmente posicionamento de órgãos fonoarticulatórios, tudo isso que é necessário para que haja uma amamentação efetiva. Então, por isso que eu falo que existe a oportunidade de atrelar o conhecimento da faculdade ao manejo de amamentação. É uma oportunidade incrível para os fonoaudiólogos, né? E a gente discorreu, então, sobre essa oportunidade na terça-feira. Se você participou lá na terça-feira, você pode, né, entender tudo isso que eu tô falando aqui. Eu aprofundei um pouco mais, né? A gente mergulhou literalmente nesse assunto. Mas, assim, de uma maneira geral, foi isso que a gente ali falou na aula 1, né? Sobre todos esses aspectos que mostram pra gente que realmente existe um trabalho grande a ser feito, né? E que existe uma oportunidade da gente atuar. Isso é fato, né? Se a gente já atua, por exemplo, com a triagem neonatal ali, com o teste da orelhinha, o teste da linguinha, é a porta de entrada, muitas vezes, pra gente começar a trabalhar com a amamentação, né? Eu tenho algumas alunas, inclusive, que elas já faziam teste da orelhinha, né? Algumas já faziam teste da linguinha, mas não trabalhavam com manejo de amamentação, né? E precisavam se aprofundar sobre isso. Então, é necessário que a gente saiba realmente, né? Encontrar essas janelas de oportunidade para que a gente possa também aprender a empreender em fonoaudiologia, né? A gente não aprende a empreender na faculdade, mas é importante que a gente, enquanto profissional liberal, saiba fazer esse tipo de coisa, tá? E aí, a gente pode falar, então, sobre a aula 2, o que foi que a gente viu lá na aula 2, né? Assim, dei um resumo, assim, rápido sobre a aula 1. E na aula 2, gente, a gente falou sobre algumas técnicas que são poderosas, né? E que vão gerar resultados na intervenção. Aí eu falei sobre diversas técnicas, né?
A gente discorreu sobre várias delas. E aí eu falei também que o fato da gente realmente tentar se tornar uma referência no assunto, isso não acontece do dia para a noite. Exige estudo, exige dedicação, exige força de vontade. Ninguém vai fazer no seu lugar. Você precisa tomar essa decisão por você. Né? Não adianta eu ficar falando aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que levantar não sei que horas da manhã, você precisa fazer isso para ter resultado, não adianta. É você que tem que fazer por você. Então, assim, a partir do momento que você internaliza isso, que é você que corre atrás, né? É você que faz acontecer, né? Não fica esperando cair do céu, é você que vai lá e corre atrás. A gente vai entendendo, né, quais são as maneiras, quais são os passos necessários para que a gente trilhe aí por esse caminho. E aí eu falei sobre algum desses passos, né, e uma das técnicas principais quando a gente fala sobre manejo de amamentação é a técnica de anamnese, né? As técnicas de anamnese. Dominar uma anamnese muito bem estruturada em amamentação faz toda a diferença. Porque a forma de abordagem, a forma de falar com as famílias, é isso que vai determinar se você vai continuar acompanhando essa família ou não. Por quê? Porque nesse primeiro momento aí é onde vai ser estabelecido o vínculo, né? Entre você, profissional, e essa família. E aí é muito importante que você saiba como dialogar, que você saiba como se referir a essa família, que você tenha empatia, que você tenha respeito pelas decisões dessa família e, acima de tudo, uma coisa importante que eu sempre falo é que a gente precisa entender o nosso lugar enquanto profissional de amamentação, né? Enquanto fonoaudiólogo também, de que a gente não é dono da verdade, né? A gente apenas detém conhecimento sobre alguns aspectos que a gente estudou mais, mas a gente precisa entender que quando a gente atende uma família, nós somos como uma ponte, né? Nós facilitamos a jornada, mas nós não somos a jornada, ou melhor assim, nós não somos o resultado, nós levamos essa família até o resultado, né? Então, assim, eu costumo dizer que nós somos a ponte que leva a dupla até a efetividade de amamentação. Nós facilitamos o caminho, vencemos os obstáculos, né? Ajudamos a família a vencer os obstáculos, e aí sim a família pode chegar à efetividade de amamentação. Entender isso faz toda a diferença para a forma de abordagem. E aí existem técnicas específicas para a forma de abordagem, né? É o que a gente chama de aconselhamento em amamentação, a maneira que você fala, as técnicas que você utiliza, o seu tom de voz, a altura e a sua entonação na fala, né? As técnicas de como perguntar, como se dirigir para essa mulher, o que a gente deve fazer. Então, tudo isso são coisas que, inclusive, eu ensino no Fono do TT. Né? No curso do Fono do TT, a gente tem uma aula só sobre aconselhamento e amamentação e eu falo sobre isso, né? Sobre quais são essas técnicas de aconselhamento. O que a gente pode falar? Uma dessas técnicas é, por exemplo, fazer sempre perguntas abertas para essa mulher, para que isso estimule ela a falar mais. Se eu faço perguntas muito direcionadas, cuja resposta é sim ou não, eu não dou muito espaço para essa mulher contar para mim alguns detalhes que, no fundo, fazem toda a diferença. Quando a gente fala de amamentação, se a gente perde assim, detalhes importantes, isso vai dificultar o nosso raciocínio clínico. Então, a investigação é o primeiro processo assim, que a gente deve mais gastar energia para realmente fazer e estabelecer ali uma anamnese bem efetiva. Depois disso, a gente falou sobre técnicas de avaliação em amamentação. De que forma a gente avalia, né? O que a gente deve ver primeiro, o que a gente deve ver depois. Não dá para avaliar só o bebê, não dá para avaliar também só a mama, né? A gente precisa pensar sempre em um binômio. São dois que se retroalimentam, né? Eles se precisam. E foi isso que a gente falou na imersão, né? A gente precisa entender qual é a relação de uma coisa com outra, né? De que forma a gente pega esse bebê para poder avaliar, né? De que forma a gente toca nessa mulher para poder avaliar essa mama, né? Não é simplesmente apertando a mama, né? Não pedindo licença. Isso também fala muito sobre a maneira de abordagem, mas aí a gente precisa sim saber como é que a gente aborda, saber como é que a gente chega nessa família, como é que a gente toca essa mulher na hora de fazer essa avaliação. Tudo isso vai ser um diferencial para que a gente realmente possa estabelecer uma avaliação adequada e aí ir para um raciocínio assim correto, né, assertivo, direcionado, tá?
E aí a gente falou sobre algumas dessas técnicas de avaliação, a ordem de avaliação, né, de que maneira a gente faz essa avaliação no bebê, de que maneira a gente consegue avaliar essa mamada, né, o posicionamento da mulher, o posicionamento do bebê. Aí eu falei uma coisa muito interessante que foi sobre a pega assimétrica, né, que é sempre uma coisa que gera muita polêmica. Quando eu falo assim, as pessoas não conhecem ainda muito bem o assunto, porque a pega assimétrica é um modelo de pega ideal, né? Em alguns bebês a gente vai ver com maior clareza, em outros não, mas não necessariamente esse bebê a gente precisa estar vendo ali lábio vertido, não necessariamente a gente precisa sempre conseguir ver boca de peixinho, né? Boca de peixinho não é regra, nada em amamentação é regra, tá? E quando a gente pensa em pega, a gente não vai pensar em boca de peixinho, a gente vai pensar em pega assimétrica, é lábio inferior invertido, é bebê com queixo encostado na mama, narinas livres, né? Conseguindo fazer excursão de mandíbula e sugando adequadamente. Uma sucção que não é verticalizada, é uma sucção que vai, é uma mandíbula que vai e volta, né? Ela faz esse movimento aqui de ir e voltar. E isso favorece o desenvolvimento do bebê, o desenvolvimento crânio-facial do bebê. E aí a pega é assimétrica porque pega o terço, eu expliquei que pega o terço inferior da mama, né? Mais o terço inferior do que o superior e muitas das vezes não pega a areola inteira, né? Imagina se todo bebê precisasse pegar a areola inteira na hora de fazer a pega. Existem areolas, gente, que são gigantes. Existem mulheres que têm mamas grandes e areolas gigantes. Aí a gente vem e pega um bebezinho com a boca micro, né, pequenininha, e espera que esse bebê pegue a areola toda. Então, por isso a gente precisa estudar, né, para não sair reproduzindo esse tipo de coisa. Olha, tem que abocanhar toda a areola. O interessante é que ele abocanha a maior parte dessa areola, né, e o máximo que ele conseguir, tá? Mas, assim, se for areolas muito grandes, você vai perceber com maior clareza que esse bebê geralmente vai conseguir abocanhar mais o terço inferior do que o superior e vai ter sempre alguma parte de areola ali sobrando. Isso é pega assimétrica, não significa que a pega tá errada, né? Pelo contrário, tá? E aí a gente falou de alguns manejos na aula 2 que o fono do TT precisava saber, né? Que era fundamental o fono do TT saber. Vocês que estão entrando agora, eu tô falando, se tiverem alguma pergunta, pode clicar aí na interrogação que no final eu vou responder todas, tá? Tô fazendo um resumão aqui da imersão e de tudo que a gente falou lá. Convidando você, se ainda não assistiu, para assistir as aulas, elas ficam disponíveis até domingo, tá bom? Aí no final da aula 2 a gente falou sobre alguns manejos que todo fono do TT precisa saber. E a primeira coisa que eu falei foi sobre a técnica de esterogestação. Vocês lembram, né? Vocês que participaram lembram lá o que era esterogestação? É uma teoria, na verdade, né? Que foi desenvolvida por um antropólogo, né? E, na verdade, difundida por um pediatra norte-americano. E aí, dentro da ideia da esterogestação, ele desenvolveu algumas técnicas, né? Que são importantes e essenciais para o bebê nesses primeiros 3 meses de vida. Então, ele discorre sobre a importância do sugar, a importância do balançar o bebê, do estar sempre em contato pele a pele com a mãe, né? Do embalar, dele se sentir protegido, seguro. Por isso a gente faz o charutinho, por isso a gente usa as técnicas de sling, por isso a gente fala tanto sobre a importância do sono nesses primeiros 3 meses, né? De reproduzir o ambiente intrauterino ali, porque quando a gente pensa em esterogestação, a gente pensa no conceito do 4º trimestre, né? Um bebê que ainda precisa se desenvolver bastante nesses primeiros 3 meses fora da barriga da mãe, tá? E aí, a gente falou sobre ordenha manual, que se a gente quer trabalhar com a amamentação, a gente precisa saber orientar sobre ordenha manual. A gente falou sobre relactação, como é que faz, qual tipo de sonda que utiliza, né? Como é que a gente coloca esse bebê no colo para fazer uma relactação, quais são as indicações da relactação, né? Para que casos eu utilizo, né? O que ela vai me ajudar, certo? E a gente também falou sobre orientar, né, as mães a amamentarem deitadas, incentivar que não tem problema, né? Que se um bebê ele mama bem, ele não vai ter risco nem de engasgar e nem de fazer otite, porque a gente recruta músculos específicos durante a amamentação, diferente da mamada na mamadeira, né? A cultura da mamadeira é que faz a gente ter essa ideia de que o bebê vai engasgar, de que o bebê vai fazer otite, mas na amamentação é diferente. Primeiro porque o leite materno, ele protege, né, todo ali o arcabouço, as mucosas do bebê de desenvolvimento de inflamações, né, desenvolvimento de bactérias, desenvolvimento de fungos, porque ele tem vários micro-organismos de defesa, né, várias células de defesas que protege o organismo do bebê, então não vai acontecer otite. E além disso, os músculos que ele recruta, como o músculo tensor do véu palatino, ele limpa a tuba auditiva, ele abre a tuba e direciona o fluxo de leite para a orofaringe. Então não tem risco desse bebê engasgar, a menos
que esse bebê, ele seja um bebê que tem muito refluxo, né? E aí o bebê não vai engasgar, não é pela amamentação, ele pode, né, fazer um episódio de broncoaspiração como qualquer pessoa, se ele tiver um refluxo ali, não deglutir o conteúdo, né, ou não exteriorizar o conteúdo. Qualquer pessoa, né, que tenha refluxo dormindo, deitado, pode passar por isso. E a gente falou sobre essa importância, né? E eu sempre quero reiterar, por isso que tem pontos aqui que eu tô me atendo mais para lembrar vocês de que essas coisas são fundamentais. E a gente falou também sobre manobra de Heimlich, que é uma manobra que a gente faz com os bebês em momentos de sufocamento, de engasgo, né? Então a gente precisa saber como manejar essa criança toda vez não, né, gente? Não vai acontecer. Eu tenho certeza que na sua terapia, se você participou da imersão, não vai acontecer isso. Mas a gente precisa falar que a gente tem que saber como agir, né, em caso de sufocamento, de engasgo, né, fazer uma ressuscitação cardiopulmonar. Então a gente falou sobre manobra de Heimlich. E assim a gente terminou a aula 2 da imersão, né? E lá na aula 3, aí eu fui discorrer sobre quais eram os passos para que você pudesse estabelecer o raciocínio clínico correto. Então, na aula 2 eu falei de técnicas e na aula 3 eu falei sobre raciocínio clínico. Porque, gente, não tem como a gente atuar em amamentação sem raciocínio clínico correto. Não adianta, né? Se eu não tiver raciocínio clínico, se eu souber fazer a melhor avaliação e não saber o que eu vou fazer depois dali, né? Acabou, eu não sei atender a amamentação. Então, eu precisei, sim, falar sobre como é que a gente constrói isso. E eu tenho certeza, você não viu esse conteúdo gratuito em lugar nenhum. Porque eu sei que tem curso por aí, né, que fala só de raciocínio clínico em várias áreas da fono. E eu trouxe raciocínio clínico, técnica, né, e ainda conceitos fundamentais de amamentação para que você saísse com uma bagagem bem legal dessa imersão. Meu objetivo é esse realmente, né? Então eu falei que a gente precisa ter, claro, né, uma rota de onde a gente tá, para onde a gente quer chegar. Eu falei sobre a gente ter bem claro onde a gente tá, é o momento da dificuldade de amamentação, né, a queixa que aquela mãe traz, e onde a gente quer chegar, é o nosso objetivo terapêutico. Então a gente sempre tem que pensar assim, onde é que eu tô, qual é o meu problema agora, né, como é que eu posso superar esse problema, onde é que eu quero chegar, né, eu quero chegar na efetividade da amamentação. Então esse bebê, por exemplo, tem um problema de pega, ele não faz a pega correta. Qual é o meu objetivo? Fazer com que ele faça a pega correta, né? Nesse caminho, o que é que eu vou fazer para isso? Vai ser, né, o meu raciocínio clínico e aquilo, utilizar as técnicas que vão favorecer isso. Mas a gente tendo isso claro, a gente consegue traçar com maior facilidade na nossa mente. E aí eu falei sobre os pilares fundamentais para que a gente estabeleça o raciocínio clínico. E aí eu fui discorrendo, né, sobre a gente entender a história da genitora, tudo que ela quer dizer pra gente, tudo que essa história ela mostrava pra nós, né, todas as queixas dessa mulher, mesmo que não fossem queixas, mas tudo assim, que ela achava que não poderia ter relação com a amamentação, mas que de alguma maneira tem, né, tiveram, e a gestação, ela vai interferir aí diretamente na produção láctea dessa mulher. Então, se ela, né, fez uso de alguma substância ou se não teve o desenvolvimento das mamas como esperado, isso pode impactar no processo de lactação, se ela tem alguma doença associada, né? A gente precisa entender isso. E se ela também na gestação, né, se ela não tiver um preparo para o parto ou um preparo para a amamentação, ela vai ter muito mais dificuldade, muito mais chances de ter dificuldade na amamentação do que uma mãe que já é preparada na gestação. Então eu sempre falo sobre o trabalho preventivo, gente, que é o melhor trabalho que a gente pode fazer pensando em proteger a amamentação, né? É realmente conversar com essas mulheres e mostrar que existe um caminho que pode facilitar o manejo de amamentação para elas, que pode facilitar para que elas nem venham a ter, né, dificuldade, ou assim, para que elas passem o mínimo, né, de aperto ali no momento da amamentação. Porque a gente sabe também que é tudo novidade, para a mulher e para o bebê também. Eles dois vão, a partir do nascimento do bebê, eles dois vão começar a se conhecer, criar um vínculo, né? Cada bebê é um bebê, tem a sua singularidade. Então, isso é uma dança que vai se constituindo aos poucos entre esse binômio, entre essa dupla, né? Aí eu falei que o parto, ele vai influenciar diretamente nas questões de amamentação, principalmente se essa mulher, né, faz um parto que usa uma sedação, porque ela vai ficar um pouco mais sonolenta, e isso abre uma janela enorme para que esse bebê seja separado da mãe nos primeiros momentos. Infelizmente isso acontece demais ainda nas maternidades, né, nos hospitais. O bebê, ele deveria ficar próximo à mãe, principalmente quando ele acabou de nascer, né? Ele estava ali acostumado a estar dentro da barriguinha da mãe, e se ele é levado para dar banho, para não sei o quê, esse bebê, ele perde uma janela de oportunidade de amamentar na primeira hora de vida, né? De estar ali regulando a sua temperatura com a temperatura do corpo da mãe.
Tudo isso é fundamental para a gente pensar a longo prazo no sucesso de amamentação, tá? A gente falou também sobre a história do bebê, né? Que ela fecha a nossa investigação nesse processo de anamnese. Então, a gente precisa coletar a história da mulher, depois a gente coleta a história da gestação, do parto, para chegar no bebê e fechar essa primeira anamnese, para entender o que é que a gente tem agora, né? Como é que esse bebê se comporta do ponto de vista de amamentação, quais são as dificuldades, né? Se existe uma dificuldade do bebê ou se não existe, se é uma questão que é mais trazida pela mulher. E aí, eu cheguei num ponto de falar assim pra vocês que o manejo da dupla é a ponta do iceberg. Tipo assim, né? A gente tem um iceberg e o iceberg, o que é que a gente vê, né? A gente vê um pedaço, né? E às vezes é um pedaço grande, mas a gente não tem noção do que é que tem por baixo da água, né? Então, eu sempre digo assim que o manejo da dupla é a ponta do iceberg. O que tá por baixo, né, a investigação que a gente faz vai ser muito melhor, muito maior para direcionar o nosso olhar e o nosso raciocínio clínico. Então, se a gente faz uma boa anamnese, muito provavelmente a gente vai conseguir ter um manejo assertivo, né? Não adianta eu saber todas as técnicas, não adianta eu saber super avaliar, se eu não faço uma investigação adequada para juntar as informações, é como um quebra-cabeça, né? Se eu não tenho um desenho ali muito claro do que é o meu quebra-cabeça, vai demorar demais para eu conseguir montar aquelas peças. Talvez eu nem consiga, né? Dependendo do quebra-cabeça aí. Então, é muito importante que a gente faça essa investigação, porque tudo que vem antes do manejo é realmente que vai embasar o seu raciocínio, tanto para avaliação quanto para intervenção, certo? E a gente falou sobre essas questões. E aí, eu dei um segredão para vocês, né? E aqui eu vou adiantar, que é sobre começar pelos ajustes mais simples, né? Começar por aquilo que é mais fácil, que na verdade é aquilo que está mais aparente, né? Então, por exemplo, a gente vai atender essa família e a gente percebe que esse bebê não está bem posicionado na hora de amamentar. Então, isso pode influenciar tudo, né? Pode influenciar a pega desse bebê, pode influenciar o conforto dessa mulher também. E aí a gente já vai trabalhar no posicionamento do bebê. Faz esse manejo. Depois, né, a gente vai realmente combinar a ordenha com essa mulher, manejo de ordenha, né? Combinar outras posturas. E a gente vai fazendo um acompanhamento, né? Mas, primeiramente, a gente tem que pegar aquilo que tá mais gritante, né? Então, eu falei assim, comece pelo manejo mais simples e combine com a mãe os ajustes mais complexos. E que isso aí vai fazer toda a diferença. Você fazendo o básico bem feito, você fica à frente de muitas pessoas, né? Que utilizam, inclusive, alta tecnologia nos seus atendimentos de amamentação, mas não sabem como manejar a amamentação. Né? Então não adianta você ter curso disso, curso daquilo, né? Você saber aplicar laser se você não sabe manejar a amamentação. Nenhum recurso, né? Nem de alta tecnologia, nem de tecnologias leves, que são baixa tecnologia, ele vai ser melhor do que o manejo de amamentação. Não existe nada, né, que funcione como mágica em amamentação, a não ser um raciocínio clínico correto. Se não tiver raciocínio clínico, o raciocínio clínico e o manejo de amamentação, que é o basicão, ele sozinho, ele resolve muita coisa. Ele associado à alta tecnologia, ele tem muita potencialidade. Mas a tecnologia sem ele não faz nada. Absolutamente nada. É igual apagar incêndio, né? É igual você ir ali com um baldinho de água apagando incêndio. Não vai apagar nunca, né? Você tapa um buraco e destapa do outro lado. Então é importante a gente saber sobre isso, né? Que não dá para manejar só o bebê. E aí eu fui explicando como é que a gente utiliza cada manobra, né? Falei sobre todas as técnicas que a gente aprendeu lá na aula 2, como é que a gente utiliza na prática, né? Quais são os casos que a gente pode estabelecer esse raciocínio clínico correto, né? E aí falei sobre, assim, a responsabilidade que a gente tem com a nossa formação e realmente com a nossa intervenção. Porque assim, ó, se você trabalha com linguagem, se você trabalha com disfagia, se você trabalha com N áreas da fonoaudiologia, tá? Mas você não protege a amamentação, existe uma responsabilidade muito grande sobre as suas costas, no sentido de que você pode estar aí fazendo com que essa criança seja privada, né? Tanto de uma boa experiência de alimentação, quanto de uma boa experiência de linguagem. É importante que a gente saiba a importância da amamentação, né? Tanto para o desenvolvimento do bebê, quanto para o desenvolvimento auditivo, para as questões de linguagem, para as questões alimentares, gente. A amamentação é a primeira experiência do bebê alimentar, né? Deveria ser a primeira experiência alimentar. E se ele tem uma boa experiência de amamentação, é muito provável que ele possa, sim,
ter uma boa experiência de introdução alimentar e isso reduza bastante as chances de dificuldades alimentares, né? A gente precisa entender o processo de alimentação como um todo, né? Isso também é manejo fonoaudiológico e existe uma responsabilidade grande, né, sobre nós de entender isso e atuar assertivamente sobre isso. E aí, eu fiz o convite, né, principalmente para quem estava me assistindo naquele momento, sobre realmente dar um passo a mais, né, de se tornar realmente um fono que faz a diferença em amamentação, né, que pode falar isso com propriedade, tá? E aí eu falei sobre esse método que eu estruturei, né, que é um método organizado, focado em fonoaudiologia, né, que eu levei alguns anos para estruturar, mas que na prática me rendeu aí mais de 100 famílias mais de 1.000 famílias atendidas com muito resultado em amamentação, com estabelecimento de amamentação. Então assim, né, é um número grande e prova que dá certo. E não fica só nas minhas palavras, né? Das minhas alunas. Eu coloquei lá, né, na nossa página da imersão os depoimentos de algumas alunas, né? E diariamente elas me falam sobre a importância que esse curso teve na vida delas e de como isso fez a diferença para elas, assim, do olhar que ampliou, né? Da divisor de águas que foi do momento que elas não tinham feito o curso e do momento que elas começaram a fazer o curso, né, do quanto que isso fez elas avançarem no seu local de trabalho, né, as meninas que nunca tinham ouvido falar sobre amamentação, começaram a dar palestras sobre amamentação no local de trabalho delas. Isso pra mim, assim, me enche de alegria, de orgulho, de poder dizer que o fono do TT é que faz isso, não sou eu não, é o conhecimento de amamentação, é a gente mergulhar na amamentação, que pode transformar as pessoas, né, que pode transformar a realidade do trabalho profissional em amamentação. E aí, eu quero aproveitar agora para responder pergunta, né? Eu sei que tiveram algumas perguntas que eu perguntei, eu deixei uma caixinha aqui, né, para as pessoas ir perguntando sobre o fono TT. Aí me perguntaram, né, se pode fazer o curso fono TT se você é estudante de fonoaudiologia. Pode, inclusive eu até recomendo. Por quê? Porque ainda na faculdade você pode ter experiência de receber mães, né, e bebês no seu estágio. Talvez você receba até bebês maiores, né, bebês de 1 ano, 2 anos, mas que ainda amamentam. E muitas vezes, se você não tem conhecimento, né, você pode contribuir para o desmame precoce. E não é isso que a gente quer fazer, né? E nem sempre, né, os professores mesmo na faculdade, eles estão muito familiarizados com o assunto de amamentação. Muitas vezes a gente tem professores que são professores de estágio, né, que tem o conhecimento lá específico da área de pesquisa deles, talvez, mas em relação à amamentação, a gente precisa, né, de um olhar bem específico. Então, se você é estudante, essa é uma oportunidade, sim, de você já adquirir conhecimento ainda na graduação e sair muito mais preparada para o mercado de trabalho. Eu lembrei, né, que eu falei lá na imersão que a gente tem a consultoria em amamentação, que qualquer pessoa, não precisa você ser profissional de saúde, ela pode ser um consultor desde que ela estude sobre amamentação. Então, uma mãe, se ela quiser se tornar consultora em amamentação, ela pode? Pode. Só ela fazer um curso de amamentação e ela pode se tornar consultora. Então, você ainda graduando de fono, você não pode fazer manejo fonoaudiológico. Então, você não pode fazer terapia fonoaudiológica, lógico, que você ainda é estudante, né? Assim, fora do ambiente da graduação. Mas você pode, sim, auxiliar famílias enquanto consultor de amamentação. Então, é uma oportunidade, de repente, de você se aprofundar sobre esse tema. Marcela falou, sou estudante de fono, tô amando sua página. Muito obrigada, Marcela. Seja muito bem-vinda, viu? Todos os estudantes, todo mundo, na verdade, da fono é muito, muito, muito bem-vindo aqui, viu? Eu falo mesmo, é pra gente, pra nossa categoria, pra gente fortalecer isso a cada dia. Me perguntaram também se o curso Fono TT é ao vivo. O curso Fono TT é um curso gravado, são aulas online, ou seja, você pode assistir de onde você estiver, no seu tempo, na hora que você quiser, na hora que você tiver disponibilidade. Eu tenho alunas que dão plantão, eu tenho alunas que trabalham na atenção básica, eu tenho alunas que trabalham em clínica, e cada uma delas tem uma realidade. Tenho alunas que estão fazendo residência, cada uma delas tem uma realidade, né, e uma disponibilidade de horário. Tenho alunas que trabalham em escola. Então, cada uma delas adequa a disponibilidade de tempo, né, de acordo com o que pode. Então, eu sempre pensei nisso, né, que a gente tem um tempo muito escasso. Eu, geralmente, né, quando ainda faço cursos assim nessa área, eu vejo o quanto é que é difícil a gente acompanhar cursos ao vivo, porque cada um tem um horário, nem sempre a gente consegue. O último curso que eu fiz foi ao vivo, foi assim, ó.
eu tive que abdicar de algumas coisas para poder participar. Isso é chato pra caramba. Quando a gente tem um curso que a gente consegue adaptar a nossa realidade, isso é muito melhor, né? Porque aí a gente assiste na hora que dá pra gente assistir e a gente consegue até absorver melhor as informações. Meu objetivo é esse com o curso, né? Não é que as pessoas se inscrevam no curso simplesmente por se inscrever, pra ver, vou fazer mais um curso aqui sem compromisso. Meu objetivo é que as pessoas saiam transformadas a partir do Fono do TT. E eu tenho certeza, não tem a possibilidade da pessoa entrar no Fono do TT e assistir todas as aulas, consumir todo o conteúdo e não sair transformada. Não existe essa possibilidade. E eu falo isso realmente, isso já tá posto na minha garantia. Se vocês não conhecem ainda a garantia que eu dou no Fono do TT, vão lá na página, só vão na página de inscrição assim, de curiosidade, olhem lá. É 30 dias de garantia incondicional, mais 90 dias de garantia condicional depois dos 30. Então assim, só aí a gente tem o quê? Fazer 120 dias de garantia, né? Eu acho que você nunca viu isso em outro curso de amamentação por aí. Nenhum outro curso pra fono, né? Mas enfim, é porque eu sei que o que tem no Fono TT realmente transforma. Mas, vamos lá. Aí me perguntaram assim, falam mais sobre os bônus, Pra quem quiser adquirir o Fono do TT, a gente tem bônus específicos que são... É uma aula de disfagia pediátrica exclusiva, né? De estratégias terapêuticas em disfagia pediátrica. Então, quem compra o curso do Fono TT leva isso também. Um e-book de avaliação na prática que você pode imprimir ou você pode levar no seu celular, né? Para que você possa ali na hora da avaliação ter um checklist para você com tudo, sabe? Tudo que você precisa ver. Frequência respiratória do bebê tem tudo que você precisa ver no bebê, tudo que você precisa ver na mamada, tudo que você precisa avaliar na mulher. Tá tudo ali, bem mastigadinho, porque eu sei que isso vai fazer diferença na sua prática, tá? E tem uma comunidade exclusiva no Facebook, que a gente tem uma troca de discussão de casos clínicos, todas as minhas lives ficam salvas lá, né? Então, você tem acesso a todo o conteúdo, tá lá nessa comunidade e é realmente um espaço de troca. E aí a gente tem os bônus que são para os 10 primeiros inscritos. As 10 primeiras pessoas que resolverem realmente entrar no Fono do TT, elas vão ter direito, certo, a uma mentoria exclusiva comigo. Gente, mentoria não é um negócio baratinho não, né? Então, assim, requer também muita dedicação e empenho e é exclusivo, né? Não é mentoria em grupo, eu vou fazer uma mentoria com cada um de vocês, né? Então, quem resolver, esses 10 primeiras pessoas, né, que se comprometerem a entrar no curso Fono TT, eu vou fazer uma mentoria que eu vou mostrar os bastidores da minha atuação, tudo que eu uso, os meus materiais, como é que eu faço, meus relatórios, planejamentos, encaminhamentos, tudo, certo? Além da mentoria, eu também vou ministrar uma aula sobre a aplicabilidade do laser e da bandagem na amamentação. Tá? Eu vou falar sobre isso especificamente, né, que são altas tecnologias, mas que a gente tem um boom hoje grande e que podem auxiliar muito, mas são para esses 10 primeiros comprometidos, tá? Aí tem uma pergunta aqui, para quem é o curso? Gente, o curso é para todo fono ou estudante de fono que deseja, que gosta de trabalhar com amamentação e que deseja atuar nessa área, certo? Ou que quer realmente, tem curiosidade de aprender mais sobre a amamentação e isso pode de repente se tornar a sua principal fonte de renda, tá? Fica aberto até que dia? Gente, é um tempo limitado de abertura porque é um acompanhamento. O curso Fono TT não é só um curso online, tá? Eu faço um acompanhamento com os alunos, né? Quem é meu aluno sabe disso. Eu faço encontros, né? A gente tem... Eu me deixo disponível para tirar dúvidas sempre, né? Eu sou muito solícita aqui no Instagram, mas para os meus alunos eu sou ainda mais, né? E aí, eu sempre tô tirando dúvidas dele, tudo na prática, tudo que eles precisam eu tô à disposição. Então, eu não posso deixar isso aberto para sempre, né? Porque se fosse assim, para deixar aberto, eu vejo todo mundo entrando, não querendo fazer nada, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é realmente causar uma transformação nas pessoas e eu sou uma só. Eu não consigo, né, dar conta de tantas pessoas. Então, por isso, é um tempo limitado. Acredito que não vai passar dessa semana, viu? A abertura para as vagas, então é bom que se você tem interesse, você tome logo essa decisão, tá bom? Quais as opções de pagamento? Olha, você pode pagar com cartão de crédito, você pode parcelar, você pode pagar com cartão de débito, você pode pagar no boleto bancário, você pode utilizar o Pix. Agora a gente tem a opção de Pix, né? Pode utilizar Pix. São todos feitos, o pagamento é tudo feito lá na plataforma da Hotmart. Então, lá já tem todas as opções para você realizar o pagamento. Tem pagamento com PagSeguro. É PagSeguro ou é PayPal? Os dois? Não sei. Só olhando na plataforma da Hotmart, né? Mas é porque eu não tenho aberto aqui, senão eu lhe diria agorinha, né? Mas você pode clicar no link da bio e lá você tem todas as informações que você precisa, certo?
E vamos ver, eu acho que tem uma pergunta aqui. Ó, os desafios da amamentação. Os desafios da amamentação tendem a seguir um padrão para a mãe no primeiro, segundo filho? Não. Muito pelo contrário, né? Parece que cada gestação é uma novidade. Às vezes a mãe não teve dificuldade na primeira gestação, na segunda aparece uma dificuldade. Por que isso acontece? Porque cada bebê é um bebê. Então, é uma dupla nova. Se a gente pensa na primeira dupla, né, que teve uma história, que teve um tipo de parto também, às vezes o parto não é igual, não é o mesmo tipo. A mãe vai trazer muita bagagem, sim, da primeira gestação, mas o que a gente tem de relato é que as mães falam assim, ó, parece que eu nunca fui mãe antes, né? Completamente diferente. Essa menina aqui não é igual ao irmão, né? O irmão não me deu trabalho nenhum. Mas essa menina chora demais. Ela é completamente diferente. Nem parece que saiu da mesma barriga. Tem esse relato. Então, assim, cada dupla é uma dupla. Cada dupla vai se ajustar de uma maneira. Então, a gente nem pode esperar isso, né? Que siga um padrão. Não é assim. Né? A mulher que vai amamentar bem na primeira, vai amamentar bem na segunda, não. E às vezes a mulher que não teve um bom histórico de amamentação na primeira gestação, ela pode ter um ótimo histórico de gestação na segunda. Tudo vai depender desse acompanhamento, né? De como é feito esse acompanhamento. Tá bom? Eu vi que tem mais pergunta. Sou estudante de fono. O curso Fono TT serve pra mim? Serve demais. Até já respondi isso, né? Serve muito, muito, muito. Acho que vai abrir a sua mente em relação ao manejo de amamentação, em relação ao manejo de bebês e mães, né? Eu falo muito sobre abordagem em amamentação, né? O objetivo do curso do Fono TT é sobre isso. Mas assim, se você trabalha com linguagem, se você tem desejo de trabalhar em clínica ou com qualquer outra coisa que também possa abarcar a amamentação, ou não, você vai ampliar a sua visão sobre o desenvolvimento da criança. Né? A amamentação é a primeira experiência da criança, né? Antes de todas as outras que ela tem no seu desenvolvimento, certo? Então, isso pode justificar algumas questões, como, por exemplo, a hipersensibilidade oral, né? Crianças que têm questões sensoriais associadas, que às vezes não tem uma comorbidade, é só uma disfunção oral, fez uso muito prolongado de dispositivos invasivos em cavidade oral. Aí você começa a entender e saber como manejar esses casos. A gente fala sobre isso lá no curso Fono TT. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Não temos perguntas mais. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, tá? A ideia realmente é isso, de um tira dúvidas, tá certo? Para falar da imersão, para falar do curso Fono TT. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda para mim no direct que eu respondo todo mundo, certo? E aí eu te ajudo também nesse processo, né, de conhecimento em amamentação. Agradeço demais a presença de cada um, viu? Uma ótima noite, um ótimo final de semana para vocês. E o curso Fono do TT tá aí. Se você quiser me dar o privilégio, né, de poder acompanhar você e andar junto, lado a lado, para que você se torne, né, a Fono do TT também, você é minha convidada, né, para se inscrever nesse curso e fazer parte dessa turma. Muito obrigada, viu? Uma ótima noite e até mais. Tchau, tchau.